Nos tempos modernos, existe a ideia de que é um pequeno e seleto grupo de pessoas que está encobrindo a verdade do resto da sociedade. Os alienígenas têm visitado a Terra, mas ninguém pode saber disto. Roma, Itália. 17 de fevereiro de 1600. Aqui o filósofo e astrônomo Giordano Bruno passou seus últimos dias preso durante a Inquisição Romana. Entre os crimes alegados, o cientista expôs sua crença de que a Terra não era o centro do universo e de que o cosmos está cheio de vida. Nos séculos XVI e XVII, a Igreja Católica era contra certas descobertas da ciência. E entre as heresias proferidas por Giordano Bruno estava a ideia de que havia muita vida no universo. Bruno acreditava na existência de seres extraterrestres. Nós também sabemos que o Vaticano é capaz de encobrir este material extremamente bem. Então, este é apenas um exemplo de quase 2000 anos de poder do Vaticano. Seria possível que Giordano Bruno tenha sido visitado por alienígenas? E será que estes mesmos seres compartilharam mensagens com Bruno e outros cientistas, como Copérnico e Galileu? Mensagens que o Vaticano conheceu e temeu? Na Renascença, cientistas como Galileu e Copérnico foram excomungados, pois a Igreja Católica tinha grande interesse em controlar a informação. Então, claro, fizeram o possível para silenciar as descobertas científicas. As afirmações revolucionárias de Bruno incluíam a crença de que o universo era composto de um número infinito de mundos habitados por seres inteligentes. O problema com todas essas afirmações era que violavam um dos princípios básicos da religião na época, o de que éramos o centro da criação, de que éramos a coroa da criação, o topo da cadeia do cosmos. Bruno irritou acadêmicos e teólogos por toda a Europa com seus ensinamentos. O cientista foi finalmente preso por ordem do Vaticano. Ele suportou 8 anos preso em um calabouço e foi julgado por heresia. Mas Bruno se recusou a abdicar de suas crenças. Por seus crimes contra a Igreja Católica, Bruno foi queimado em uma fogueira. Mas seria possível que o Vaticano soubesse que Bruno vinha recebendo mensagens de alienígenas? E será que o Vaticano quis negar a existência da vida extraterrestre? Uma espécie que superava em muito as capacidades humanas e não podia ser controlada pelo Vaticano? A existência deste encobrimento aumenta nossa preocupação atual de que o governo e os cientistas possam estar engajados num plano para ocultar evidências de contato com extraterrestres. No século XVII, o Papa Paulo V ordenou que documentos confidenciais da Igreja Católica fossem retirados da Biblioteca do Vaticano e a fechou para o público até 1881. Hoje, os arquivos secretos do Vaticano são fortemente guardados e alguns pesquisadores acreditam que podem conter revelações tão explosivas que ameaçam a doutrina da Igreja Católica. Precisamos perguntar se a Biblioteca Secreta do Vaticano, cuja existência eles reconhecem, não possui relatos ou crônicas sobre contatos extraterrestres dos quais a Igreja Católica tem registro e sabe que ocorreram, mas mantém em segredo. Será que contatos com mensageiros alienígenas vêm sendo mantidos em segredo por uma elite dominante ao redor do mundo por talvez centenas ou milhares de anos? Talvez evidências deste contato possam ser encontradas onde a ciência e a religião se encontram e lutam com a verdade. Ou, como alguns acreditam, tentam negá-la. Os textos de Bruno foram condenados pela Igreja Católica e banidos por décadas.
Muitos de seus trabalhos foram destruídos. Pesquisadores acreditam que as obras continham revelações de mensagens que ele recebera e o Vaticano queria ocultar. Mas será que as informações que Bruno supostamente recebeu dos alienígenas podiam ainda estar trancadas? Se for o caso, será que elas ainda representam uma ameaça à doutrina católica? Será que o julgamento de Bruno sugere um encobrimento pelo Vaticano? Talvez as respostas possam ser encontradas em uma pequena cidade no oeste de Portugal e a história de um milagre possa oferecer provas de que não estamos sós. Será que os arquivos secretos do Vaticano contêm detalhes das mensagens que Giordano Bruno pode ter recebido dos alienígenas? Informações que corroboram suas descobertas sobre o universo? Quando olhamos para exemplos específicos como Giordano Bruno, sabemos que há muito mais coisas envolvidas. Os arquivos do Vaticano, quando forem abertos, revelarão um número extraordinário de detalhes. Segundo pesquisadores, os arquivos secretos do Vaticano contêm evidências ocultas ligadas ao milagre de Fátima. Foi aqui, em 1917, que 3 crianças alegam ter recebido mensagens de uma pessoa que alguns teólogos católicos acreditam ser a Virgem Maria. Neste evento, crianças viram uma aparição que disseram ser a Virgem Maria. Então 70.000 pessoas vieram a este mesmo pasto. E as pessoas alegaram ter visto um disco de prata girando. A Igreja Católica, por um longo período de tempo, não reconheceu o evento de Fátima ou o que ocorreu às crianças. Os extraterrestres deram às crianças uma mensagem telepática, dizendo: vocês não estão sozinhos neste planeta. Nós estamos aqui há milhares de anos, estamos observando vocês. Por favor, preparem a humanidade, pois iremos retornar. Todo este episódio de Fátima foi para o Vaticano. As crianças receberam 3 mensagens e o Papa se recusou a revelar a terceira mensagem. A terceira mensagem provavelmente fala sobre a vida extraterrestre. Isso foi sensacional, porque, para mim, ele se negou a divulgar esta mensagem específica, e foi exatamente o que o Papa fez. E eu me pergunto por quê? Alguns alegam que o milagre de Fátima é um dos muitos eventos que descrevem a visita de mensageiros alienígenas. Pesquisadores também destacam as vozes ouvidas por Joana d'Arc, as visões através de Lourdes por Bernadette Soubirous e as inúmeras histórias relatadas na Bíblia hebraica, em que eventos similares são descritos. Talvez o Vaticano saiba muito mais sobre a vida no universo do que alega. Mas será que a crença na vida extraterrestre questiona a onipotência de um ser supremo? É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena, mas sugerir que, porque existem extraterrestres, não existe um Deus, é uma absoluta besteira. Safford, Arizona, está a 208 quilômetros a nordeste de Tucson. Observatório Internacional Mount Graham. Aqui, a Igreja Católica Romana serenamente opera um gigantesco telescópio que varre os céus dia após dia, assim como outro telescópio em Roma. O que eles esperam encontrar? Estamos realizando todo tipo de pesquisa em vários setores dos céus, desde aqui perto, nos planetas ao redor, no nosso sistema solar, atravessando a nossa galáxia, nas galáxias vizinhas e no universo como um todo. Será que a Igreja Católica está monitorando nossos vizinhos cósmicos e nos preparando para o dia em que a ciência e os governos reconhecerão sua existência? O Observatório do Vaticano em Mount Graham é bem próximo a San Francisco Peaks.
Uma montanha sagrada para as tribos Hopi e Zuni, pois é para onde os seres dos céus vêm e vão. Acho bem interessante o Vaticano ter um observatório exatamente neste local sagrado e essencial, também conhecido como um corredor de atividades OVNI. Quando se é o Vaticano ou um governo e se tem a informação de que há outra vida no universo, será forçado a expor isto a todo o público através de declarações consistentes com a visão católica do divino. Em 2008, o Vaticano chocou o mundo ao anunciar que a possibilidade de vida extraterrestre não conflita com os ensinamentos da Igreja. Será que eles sabem de algo que não sabemos? Você acha que eles vieram com esta declaração assim do nada, sem querer nada? Não, isso tudo foi muito calculado. Houve uma deliberação por trás de tal comunicado. Tudo o que temos a fazer é abrir os olhos, e aí fica claro que estamos sendo visitados e que o Vaticano sabe disto. O Vaticano não tem uma postura específica sobre a vida extraterrestre. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, a Igreja reagiria como reage face a qualquer informação. O que há para se aprender? Seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres. Será que os crescentes relatos de mensagens compartilhadas com pessoas seletas aqui na Terra forçaram o Vaticano a começar a reconhecer outra forma de vida no universo? E se os extraterrestres vêm enviando mensagens aos humanos, estariam eles agendando uma reunião com os nossos ancestrais? Será que um dia saberemos a verdade sobre a possibilidade de visitas extraterrestres ao nosso planeta? Se eles são reais, por que governos e religiões ao redor do mundo continuam a negar sua existência? A teoria da Terra Oca diz que a Terra não é derretida por dentro. A Terra é oca. E suspenso no oco da Terra há um Sol interno. Surpreendentemente, a noção de uma Terra oca tem o crédito científico de um dos fundadores da moderna astronomia. A ideia de que a Terra pode ser oca, como noção científica, vem desde o astrônomo Edmund Halley, que é mais conhecido por seu cometa. Em 1691, ele apresentou à Sociedade Real de Londres sua hipótese de que a Terra é oca e contém várias pequenas esferas por dentro, como aquelas bonecas russas, as matrioscas. Ele cogita isso por um motivo muito prático. O polo magnético da Terra se move um pouco para o oeste a cada ano. E sua ideia era de que nossa esfera externa tem esferas internas que se movem independentemente da externa. Ele também sugeriu que essas esferas internas poderiam sustentar a vida. Em 1818, o ex-capitão do exército americano John Cliff Sims Jr. anunciou que havia grandes aberturas em cada polo, onde poderíamos entrar no interior da Terra. Com Sims, a ideia de uma Terra oca fica ligada à exploração do polo. Nessa época, ninguém tinha visto a Antártida ainda, por exemplo. A teoria da Terra Oca capturou novamente a imaginação do público em 1864, com o lançamento do segundo romance de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. O romance leva um guia islandês, um professor e um jovem para o centro da Terra. Viagem ao centro da Terra poderia ser chamado de Viagem ao Centro da Geologia. Geologia e paleontologia eram assuntos muito polêmicos no início da década de 1860 e há muita discussão sobre isso no livro. Mas enquanto Verne popularizou a ideia de que formas de vida extintas podem ainda existir dentro da Terra, outros imaginam que a Terra contém civilizações subterrâneas avançadas.
Supostamente eles têm tecnologia avançada. Eles têm armas a laser e armas especiais. Têm até discos voadores e outras naves. Mas há alguma evidência de que afirmações tão fantásticas sejam verdadeiras? E alguém já foi ao mundo dentro da Terra? Teóricos da Terra Oca dizem que sim, que um desses exploradores foi ninguém menos que um pioneiro polar famoso, o almirante Richard E. Byrd. Nos anos de 1920, Byrd foi notícia no mundo voando sobre o Polo Norte e se tornando o primeiro homem a voar sozinho por cima do Polo Sul. Mas teóricos da Terra Oca acreditam que o famoso explorador foi mais além, que em 19 de fevereiro de 1947, o almirante Byrd pilotou um avião através de um buraco próximo ao Polo Norte até o interior da Terra. Uma nave como um disco voador assumiu o controle de seu avião, com um tipo de raio de tração. E eles o aterrissaram próximo de uma cidade, no interior da Terra. A mensagem que tinham para nós era que eles se consideravam os guardiões desse planeta. E disseram: a gente não aprova o seu uso de armas nucleares. Nós tínhamos acabado de explodir 2 cidades no Japão poucos anos antes. Então essa foi a mensagem que ele recebeu. Mas quando chegou a Washington, fizeram disso um grande segredo. Um segredo que não devia ser contado. Alguns dizem que o próprio almirante Byrd contou sobre esse voo à Terra Oca detalhadamente em seu diário secreto, publicado nos anos 90, quase 4 décadas depois de sua morte. Mas céticos dizem que o diário é uma fraude e apontam que em fevereiro de 1947, na época em que o almirante supostamente visitou esse outro mundo debaixo do Polo Norte, ele fazia parte de uma grande exploração naval de 4.700 homens, chamada de Operação High Jump, a 19 mil quilômetros de lá, perto do Polo Sul. Mas a inclusão de Byrd nessa imensa operação militar no Polo Sul pode ter sido meramente para acobertar? Algumas pessoas dizem que foi. E que isso permitiu que ele fugisse para o outro extremo do planeta sem ser percebido pela mídia. Dizem os boatos que o almirante Byrd encontrou um mundo de máquinas voadoras e de pessoas mais avançadas que nós. Poderia mesmo haver grandes espaços abertos dentro da Terra onde viveriam civilizações avançadas. Deuses extraterrestres podem ter vindo à Terra séculos atrás e escondido evidências de suas jornadas dentro de cavernas e túneis. Talvez só estejamos na superfície dos mistérios subterrâneos de nosso planeta. Se for assim, que pistas de nosso passado distante podem ainda estar escondidas na escuridão, esperando ser encontradas? Existe uma agenda para a humanidade. Há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em toda a Europa, Allen Erbe expandiu sua pesquisa sobre programas de armas secretas. E Himmler escolheu von Braun como diretor técnico no grande centro alemão de pesquisa experimental em Peenemünde, no noroeste da Alemanha. Foi durante os anos seguintes que von Braun desenvolveu a ciência da propulsão, a aerodinâmica e sistemas de orientação de foguete, além do que qualquer um imaginaria possível. Temos que nos perguntar como eles conseguiram chegar a esse tipo de conhecimento tão rápido. Uma das possíveis razões é que o Allen Erbe havia descoberto uma tecnologia através das expedições que realizavam para encontrar relíquias, quando, na verdade, buscavam tecnologias antigas. É possível que o Allen Erbe tenha descoberto artefatos que os ajudaram a desenvolver a pesquisa de armas? Não do mundo antigo, mas de um planeta extraterrestre.
Uma esfera de luz multicolorida foi vista no céu em 1937, no sudoeste da Polônia. E todos relataram que era um avistamento de OVNI, mas é muito mais do que isso. Essa esfera chegou a cair em solo. De acordo com os relatos, quando os investigadores chegaram ao suposto local do acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. Os oficiais nazistas teriam levado a nave danificada para uma instalação nas proximidades, onde ela foi examinada pelos maiores peritos em aeronáutica da Alemanha, dentre eles Wernher von Braun. Não foram encontrados os restos dos supostos OVNIs após a guerra. Mas os engenheiros alemães desenvolveram uma série de aeronaves revolucionárias, incluindo o primeiro caça com propulsão de foguete, o primeiro bombardeiro invisível a radares e até veículos antigravidade com formato de nave espacial. Pelo que conseguimos estudar até hoje, a tecnologia nazista no final da Segunda Guerra Mundial era tão avançada que eles tinham coisas que ainda são ficção científica hoje. Antigravidade, armas de feixe, discos voadores, triângulos voadores. Coisas que até agora são mantidas em segredo. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Em junho de 1945, oficiais do exército americano que detinham cientistas alemães relataram que os nazistas estavam 25 anos à frente dos Estados Unidos na construção de foguetes. Temos que nos perguntar de onde veio esse conhecimento. E também se von Braun, que era o cabeça da tecnologia nazista de foguetes, se ele também obtinha informações de outras fontes. Talvez extraterrestres, que o ajudaram a avançar tão depressa na tecnologia astronáutica. Após o suicídio de Adolf Hitler e a rendição alemã, Wernher von Braun e centenas de outros engenheiros de astronáutica alemães entregaram-se à unidade de contra-espionagem do exército americano. Mas era um movimento que von Braun havia planejado meses antes. Von Braun e seus colegas tomaram a decisão de se renderem aos americanos porque acharam que teriam acesso a uma tecnologia superior e teriam uma oportunidade melhor de realizar o sonho dele de ir para a Lua e para Marte e explorar o que houvesse lá. Embora ele fosse um membro conhecido da SS, von Braun chegou ao cargo de chefe do programa alemão de foguetes V2 e convenceu as autoridades americanas a levá-lo para os Estados Unidos, junto com cerca de 100 membros de sua equipe escolhidos a dedo. No final, cerca de 1.500 cientistas e técnicos alemães seguiriam von Braun até os Estados Unidos através de um programa ultra-secreto chamado Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi uma operação secreta privada de ordem executiva para levar aos Estados Unidos mais cientistas nazistas, sobretudo cientistas e engenheiros de astronáutica, para ajudarem a desenvolver o programa espacial americano. A Operação Paperclip foi mantida em segredo por décadas. Então nos perguntamos se esse conhecimento especial era um conhecimento extraterrestre que os cientistas nazistas tinham e que nós precisávamos tanto para o nosso próprio programa espacial. De acordo com os registros oficiais, a tarefa de von Braun era ensinar os americanos a reconstruir e lançar foguetes V2 capturados e trazidos da Alemanha. Mas outros acreditam que von Braun tinha um trabalho ultra secreto.
O ex-tenente-coronel do Exército Philip Corso afirma em seu livro The Day After Roswell que a instalação também abrigava outros projetos secretos, incluindo o estudo de naves extraterrestres. O tenente-coronel Philip Corso serviu no exército americano durante muitos anos. E ele alegou que havia trabalhado em tecnologia alienígena recuperada, incluindo o veículo que caiu e foi recuperado em Roswell, no Novo México, em 1947. Há uma teoria de que a tecnologia alienígena de Roswell, e talvez de outras quedas também, tenha sido levada para o campo de testes de White Sands, onde Wernher von Braun trabalhava. E todas as pesquisas desenvolvidas em White Sands, na verdade, eram, pelo menos em parte, tecnologia alienígena. Corso afirmou que esses esforços de engenharia reversa resultaram nos atuais chips de circuito integrado, fibras ópticas e lasers. A súbita explosão de tecnologia pós-Segunda Guerra Mundial é inexplicável para muitos. É por isso que apontam Wernher von Braun e os nazistas como a fonte dessa tecnologia. Curiosamente, em 30 de junho de 1972, apenas 5 meses antes da missão Apollo 17, Wernher von Braun se aposentou da NASA, frustrado com a direção que o programa Apollo seguia. No entanto, ele continuou seus esforços para voltar ao espaço e recorreu a amigos ricos e poderosos para conseguir ajuda. Mas o que ele disse a eles? É possível que exista um programa espacial secreto? Enquanto isso, a privatização da exploração espacial criara uma indústria de 300 bilhões de dólares que em breve poderia ultrapassar os avanços da NASA. E alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que essa indústria espacial privada foi ideia de Wernher von Braun. Wernher von Braun foi ouvido por 7 presidentes americanos, os maiores cientistas do mundo e muitos dos líderes industriais do mundo. É natural que nós encontremos ligações com grupos privados que têm os recursos, os meios e a dedicação para desenvolver a sua própria tecnologia avançada. Independente dos governos, independente do público, das pessoas do mundo. Após se aposentar da NASA em 1972, Wernher von Braun foi convidado para reuniões do Bohemian Club, um grupo secreto de homens influentes famosos por seus retiros rústicos. Mas por quê? O que acontecia lá? Há rumores de que alguns membros do Bohemian Club também pertenciam a grupos privados chamados civilizações separatistas, que desenvolveram tecnologias avançadas independentes dos governos mundiais. Fontes já me disseram, nós trabalhamos no programa espacial e temos uma civilização separatista, que é extremamente avançada. Já temos relações diplomáticas com uma variedade de espécies e culturas extraterrestres. É possível que von Braun soubesse da existência de extraterrestres? Seus esforços extraordinários para chegar ao espaço podem ter sido motivados pelo desejo de entrar em contato com seres de outro mundo? Poderia ter sido parte do plano dele que nós tivéssemos uma indústria espacial privada que operasse em segredo? Nos últimos 60 e poucos anos, nós não desenvolvemos novas tecnologias de propulsão. E isso parece muito improvável. Então a pergunta é, até que ponto a NASA desenvolveu o próximo nível de tecnologia de propulsão e o manteve em segredo? Em 16 de junho de 1977, após uma batalha de 4 anos contra o câncer, Wernher von Braun morreu aos 65 anos. Sua lápide não tem um epitáfio, apenas uma referência ao Salmo 19, versículo 1. Uma passagem bíblica que diz: "Os céus declaram a glória de Deus.
O firmamento anuncia a obra de suas mãos. As previsões ousadas de Wernher von Braun de que iríamos mandar o homem para a Lua, explorar Marte e construir uma estação espacial, tudo isso se realizou. Mas esse incrível visionário estaria nos preparando para algo ainda maior? Então a pergunta é, a NASA foi a lugares diferentes como a Lua e Marte e encontrou coisas que todos nós gostaríamos de saber, mas que foram escondidas de nós? E se, na verdade, já ocupamos a Lua e tudo é confidencial? E se houver uma infraestrutura secreta com uma enorme colonização da Lua, de Marte e de outras luas do nosso sistema solar? Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade. As profecias estão se cumprindo. As evidências são irrefutáveis. O escrito está se cumprindo e se cumprirá uma vez mais. O tempo chegou. Depois não diga que não lhe foi dito.